Voltei lá, comprei aquela fazendinha. Quando eu cheguei em casa, que eu dei aqueles brinquedinhos para ela, aqueles bichinhos para ela, e que eu vi ela sentada ali, a alegria dela mexendo com aquilo, com o cavalinho, com aquela coisa toda, aquilo ali eu falei assim, poxa, eu não posso deixar isso aqui acontecer de novo. Aquela situação de escassez, né, eu tenho que dar um jeito de sair dessa situação. Aí eu fui tentar me aventurar na venda, para poder sair dessa, que eu achei que era o único caminho, porque do jeito que eu estava não tinha mais condição. Então, eu não tinha instrução, não tinha estudo, a minha profissão não era das melhores, eu preciso aprender a vender. Aí enfrentamos aquelas dificuldades todas, comecei a procurar livro de venda para aprender a vender, porque não tinha quem me instruía. Entendi. E não tinha, na época, quem indicava nenhum livro. Hoje é fácil, né? Você vai no Google, procura... Naquela época você tinha que comprar o que tinha. E na banca de revista comprava. Falava de venda, eu comprava. Você não sabia o que era bom, não conhecia autor, não tinha ninguém para me indicar nada. E foi desse jeito que a gente foi batendo a cabeça. Você foi aprendendo vendas dessa maneira. Você trabalhava dentro da empresa costurando. É uma coisa totalmente diferente, né? Você tem que ser um cara mais comunicativo e tudo mais. E você... Nesse meio tempo que você lia os livros, tentava entender como funcionava a venda, você também praticava ou não? Então, eu comecei a ter que fabricar meu próprio produto, porque ninguém me dava crédito, porque eu não tinha nome bom. Entendi. Então, eu comecei a fabricar alguns produtos para me sair vender. Já era a dificuldade que eu não tinha quem me... Ninguém... Como é que vai dar algum produto para um cara que não sabia vender? Tá. Eu era péssimo em comunicação e não tinha nome limpo. Tinha nada a favor, né? Então, eu fabricava meu próprio produto e comecei a sair para vender. E fazer algum curso ali, tentar estudar alguma coisa e sair para vender. Mas eu tinha muito bloqueio, né? Na época, ninguém falava de psicólogo, de tratamento, esse tipo de coisa. E se falasse também, eu não tinha recurso para isso. Então, eu saía para vender, mas eu tinha uma dificuldade que eu passava 3, 4 vezes em frente de uma loja e não tinha coragem de entrar. Poxa vida. Era uma trava enorme. Então, exatamente. Eu saí com um carro cheio de mercadoria. Nessa época, a gente já tinha uma dívida grande. Para mim, era muito grande, né? Pelas minhas condições. Minha esposa ficava em casa com um filho pequeno. Eu saía de casa com uma Santana Quanto 86, com pneu careca, sem documento... Tudo desfavorável. Eu não sabia nem que era nota fiscal. Eu levava o produto e saía para a estrada. Então, tirei uma foto um dia da minha esposa com a Giovana no colo e carregava dentro de uma agenda. Quando parava algum policial no blitz, eu falava assim, eu preciso levar teu carro porque você não está, a situação está irregular. Eu mostrava a foto, falava, cara, meu ganha-pão isso aqui, eu tenho uma filha para criar e tal. E aqui dava certo, a gente ia tocando desse jeito, né? Então, eu conseguia chegar... Você já estava vendendo e não sabia como, né? Isso aí é venda. Pois é. É um argumento que você usava. Ué. Isso era um argumento de venda. Conseguia sair daquela situação ali. Sem dúvida. Mas eu não conseguia. Quando eu levava um não, a gente via nos cursos ou em algum treinamento que fazia ali muito raso na época, que você tinha que chegar confiante, olhando no olho do cliente e tal. Eu fazia tudo isso e quando o cara falava não, eu desmontava, cara. Eu chorava no banco do carro, mas não tinha coragem de entrar. Eu passava, às vezes, por 3, 4 cidades e não tinha coragem de atender ninguém. Tinha vergonha de voltar para casa sem vender. Então, era uma confusão ali, falava sozinho no carro. Eu passei eu não sei se era depressão, bloqueio, qual trava que eu tinha, mas eu não conseguia vender e não tinha onde correr. Então, foi uma fase muito, muito difícil. E quando que você percebeu que você conseguiu dar o primeiro passo depois dessa... Fiquei ali um bom período e ia, voltava. A gente não conseguia pagar as dívidas, né? Então, mas era só para comer mesmo que a gente fazia naquela época. Nessa questão desse bloqueio, aí entra uma questão muito... Foi uma parte que... Entra uma parte espiritual nesse negócio. Se eu visse um policial na rua pedindo carona, eu dava carona porque... Era garantia. Era garantia de que eu pudesse passar no posto policial. Então, sempre que eu via algum policial, eu falava, opa, vou dar carona aqui. E tinha muito policial naquela época pedindo carona. E um dia eu tô vindo embora numa sexta-feira com toda a mercadoria. Rapaz, Que ano que era? Ah, Deixa eu tentar colocar a cronologia aqui. 2005...
E um dia voltando, embora numa sexta-feira, muito aborrecido, que o resultado não tinha sido bom daquela viagem. Eu passei por um trevo despercebido, cara, e eu tava ali reclamando, falando com Deus mesmo, e questionando por que eu não conseguia aquilo, qual que era o problema, quando que eu ia me desenroscar daquele bloqueio ali. E eu ali intertido no carro, falando comigo mesmo, ou com Deus, e aquela confusão que eu tava passando, eu passei por um trevo e vi que eu passei por um policial. Quando eu ouvi, falei assim, pô, tô esquecendo do policial. Minha garantia, tô errando pra trás. Dei seta ali, liguei o alerta e voltei de ré para dar carona para aquele senhor. Quando aquele senhor entrou no carro, ele baixou o vidro e falou, você tá indo para onde? Ele falou a cidade que ele ia. Ele entrou, ele falou assim para mim, bateu na minha perna e falou assim, a hora que você passou por mim, Deus falou para mim que você ia voltar para me dar carona. Eu falei, ah, é? Ele falou assim, é. Aí ele deu uma olhada para trás no carro ali, eu tirava os bancos de trás, carregava toda a mercadoria, estava cheio. Eu estava voltando de viagem, falei, estou voltando. Com o carro cheio, né? Então não vendeu nada. Falei assim, não vendi nada. Tá ruim para mim. Ele pegou e falou assim, posso falar para você? E ele me fez uma profecia ali. Foi uma coisa muito forte que aconteceu aquele dia. Ele falou assim, posso falar o que Deus me contou sobre você? Aí eu falei assim, pode. Ele falou assim, você está passando uma situação assim, sua esposa está assim, sua filha, vocês estão passando dificuldade financeira, o cobrador está batendo na porta da tua casa, você não consegue vender, você passa na frente da loja e não vende. E começou a falar aquilo e eu comecei a me assustar com a forma que ele estava falando, contando toda a minha vida ali sobre o bloqueio que eu tinha. E falou da minha infância, falou muita coisa ali naquele carro. E eu comecei a chorar. E quando eu vi, estava eu chorando, estava ele chorando. Foi uma presença muito forte dentro daquele carro ali, uma experiência muito que não dava para explicar naquele momento o teor daquela conversa. Uhum. E quando eu vi, ele falou assim, olha, você acredita que a partir da próxima viagem, Deus vai te bloquear e vai te dar o dom da venda? Eu falei, eu creio. E a gente acabou ali a viagem, ele falou assim, olha, eu vou ficar por aqui. Quando eu vi, ele desceu do carro, eu fui embora, falei assim, poxa, eu não peguei nem o telefone do rapaz, eu queria manter contato, uma pessoa tão boa, mas vim embora. E vim maravilhado com aquilo e confiante. Entrou uma fé muito grande em mim ali, porque era exatamente o que eu estava conversando antes de encontrar com ele. Era porque você estava perguntando para Deus. Exato, foi a resposta que eu vim perguntando para Deus no caminho, foi aquela. Então eu cheguei em casa e passamos ali aquele final de semana, e já veio os problemas novamente e tal, e eu esqueci daquilo. Passou, peguei a minha mercadoria novamente, pus no carro e voltei. Na semana seguinte, eu, com tanta coisa na cabeça, eu confesso que eu não consegui lembrar. Parece que alguma coisa tirou aqui da minha cabeça. Mas quando eu passei na primeira loja, eu parei, desci, peguei minha maleta, entrei, vendi. Quando eu voltei, entrei na outra loja, entrei. Falei, opa, tá acontecendo. Por que eu não passei 2, 3 vezes na frente dessa loja de novo? O que aconteceu? Fui na outra de novo e comecei a vender, não teve mais aquilo. Aí eu falei assim, é aquilo que o policial falou para mim. Eu acho que agora eu vou... Acho que está fazendo sentido. Não foi assim a minha maior venda, mas aquela dificuldade que eu tinha de olhar passar na frente e não entrar, você já... de encarar um cliente, acabou. Então, dali para frente, eu acho que as coisas começou a caminhar na parte da venda, né? Na minha vida foi, então, esse bloqueio aí foi uma coisa que não foi pelos livros, onde eu procurava que ia vir, que ia me destravar, não foi dessa forma, foi uma Alguma vez você voltou a ver esse policial, não? Nunca mais, eu não tinha contato, telefone, né? Mas nunca mais no trecho? Não, nunca mais vi. Interessante. Que coisa interessante. As coisas que Deus reserva pra gente. É.